Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, graça e paz da parte do Senhor vos sejam abundantemente multiplicadas. Olha eu de novo por aqui para mais um episódio novo, quente, pegando fogo, é isso mesmo. É o podcast Transformadamente, um podcast que não tem outra coisa a fazer e a falar a não ser conteúdos que visem, em primeiro lugar, a glória de Deus e, obviamente, transformar a sua mente. Olha que legal, não é? Nós nos preocupamos com a sua mente, por isso preparamos conteúdos todas as semanas para você. Toda sexta-feira, hoje é sexta-feira, Brasil. Então, ó, você já vai conectar aqui. Não é inscrito no canal? Se inscreva no nosso canal. E olha, já manda este episódio para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para sua tia, para todo mundo, porque hoje vai ser um bate-papo espetacular. E claro, mais uma vez, eu não estou sozinho, estou com ele, meu companheiro de bancada, a fera, Elon Lopes. E aí, meus amigos, paz e Cristo a todos vocês, mais um episódio do podcast Transformadamente. Se não me falha a memória, é 32º. Rapaz, tá andando, hein, Elon? 33º. Cara, que bênção, meu. Eu tô fluiu. feliz demais, porque é um projeto que há meses, né, vem se consolidando aí, Isso aí. e abrindo espaço para muita gente. Você quer participar do podcast, é só entrar em contato com a gente. Nós vamos avaliar o seu perfil. Com certeza você estará aqui nesta bancada para a gente conversar, bater um papo e promover um evento. Porque isso aqui é um evento, tá? Promover um evento maravilhoso de conscientização. É isso que nós fazemos aqui. Elon, e hoje? Como é que tá hoje aí, Elon? Vai ser bom hoje ou não? Hoje vai ser bom demais. Inclusive, não esqueça de se inscrever no nosso Isso. canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo também desse episódio. Estamos rumo ao nosso primeiro milhão. Porque o Na verdade, nosso segundo, né? milhão, é nosso segundo milhão, porque Porque o primeiro deu na pedra. não achou não. Olha, antes da Bora gente lá. começar aqui, deixa eu só fazer logo, porque o pessoal tá assistindo a gente já e já tá vendo esse cenário aqui, Elon. E isso aí. Ó, rapaz, é Casa do Bebê, Casa do Bebê, Casa do Bebê, Casa do É. Bebê tá com tudo. E Muito claro, bom. a Casa do Bebê é um dos nossos patrocinadores, incentivadores aqui do podcast. O podcast não parou, graças a Deus, e graças a essas empresas que têm nos ajudado. E aqui, ó, temos aqui, vai aparecer no feed aqui do nosso Instagram, como participar para você que tá aí, que conhece alguém que tá esperando bebê. Pois bem, teremos um sorteio para você. Você que está esperando o seu menininho, a sua menininha, tem uma saída, né? É assim que Saída chama. maternidade. Saída maternidade, a coisa mais linda do Brasil, gente. Ó, com um espetáculo aqui, ó. Espetáculo. Tá lindo demais. Ó. Tá, eu não sei nem mexer aqui, que é tão bonito que tá. Tem essas duas mantas aqui também, para o menino, para a menina. E lembrando que vai nascer ou menino ou menina. Ok? Brasil, Brasil. Só existe dois gêneros, ele e ela. Não existe elex. Não existe elo, não é. Aqui não existe ideologia de gênero, aqui existe ideologia de Gênesis. Ê! Aqui Deus criou macho e fêmea, Brasil. Que é isso, pastor? Pois é. Então, ou é menininho, ou é menininha, e tudo que você quer para o seu filhinho, para sua filhinha, você vai encontrar na Casa do Bebê, aqui em Caruaru, lá na rua, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui a sacola tá bonita também, ó. Rua Limeira Rosal, 534, centro de Caruaru, lá na feira, lá na Sulanca, você vai encontrar naquele espaço maravilhoso, aquele movimento incrível. Feira da Moda agora, né, que mudou o nome, né? Isso. Feira da Moda, enfim. Vamos embora. Criativo Digital, eu sempre falo isso aqui, ó. Criativo Digital é uma empresa que faz com que o podcast alcance os números que está alcançando. Todo aquele padrão, aquela estética que vocês encontram lá, é a Criativo Digital que está promovendo o nosso podcast. Então, se você quer que a sua empresa voe, ande, corra, enfim, entre em contato com eles, porque eu tenho certeza que a agência de marketing estratégico vai fazer toda a diferença na sua marca, com a sua empresa. Otimize etiquetas, tags, metais e termocolantes. Inclusive, vai estar aqui, viu, para mostrar para vocês também o material deles também. Você que é fabricante, não pode ficar sem uma etiqueta de qualidade, tag de qualidade, metais de qualidade. Você vai procurar Otimize Etiquetas. Casa do Bebê eu já falei aqui. Esquirazaf Kids, moda infanto-juvenil. É só clicar lá, gente. Tá aparecendo o arroba das empresas, tudinho aqui embaixo pra vocês aí, tá? Doutora Carla Martins esteve conosco aqui também no podcast. Terapia nutricional injetável. Você tá precisando de vitamina pro seu corpo, então você vai ter que falar com a doutora Carla Martins, que ela vai lhe atender com muito amor, com muito carinho. E tem 20%, não? 20% de desconto na consulta. Olha isso, se você está assistindo o podcast e chegar lá e dizer assim, olha, eu assisti, eu vim através do podcast, vai ter 20% de desconto na sua consulta com a doutora Carla Martins. Evo Longevitar, nutrição, longevidade, saúde mental, doutora Amanda.
nutrição, gente, é algo fundamental. Ó, a doutora Amanda veio aqui há alguns dias já e também falou sobre Monjaro. Olha aí, falou sobre Monjaro e ela também está acompanhando muitos pacientes, que está sendo um sucesso. Autopeças Gonçalves, peças de serviços em geral para o seu automóvel. Entre em contato com a Mecânica Gonçalves, que o seu carro também vai ficar na moda. Dito isto, vamos para o que interessa, porque hoje o assunto aqui é quente, é bom, é legal, é uma coisa leve e eu tenho certeza que você será edificado. Vamos que vamos, Elon. Quem tá com a gente hoje, Elon? Vamos lá, ó, Natural de Jaboatão dos Guararapes. Na verdade, quem tá com a gente é uma dupla, então eu vou ter que apresentar por Isso. partes. Ele, Dário Queiroz, natural de Jaboatão dos Guararapes, Aê! Pernambuco. Nascido e criado no Evangelho e canta desde os 5 anos de idade. Ele é músico, cantor, compositor da canção Ebenezer, que é a sua música mais recente, né, gravada em 2023. E ao longo dessa jornada aí são 41 anos dedicados ao ministério musical. Já ela, Gineide Queiroz, é natural da terrinha, Caruaru, Pernambuco. Canta desde os 11 anos de idade e são 30 anos dedicados à música. Lançou em 2023 a canção Quando Deus Se Levanta, que é de autoria do Dário Queiroz. Estamos falando deles, a dupla Dário e Gineide. Aê! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos, Dário e Gineide. Gente, obrigado por terem aceitado o convite, por estar conosco aqui. Vamos bater esse papo legal com vocês aí, que são estranhos pra mim. Não conheço o Dário, não conheço o Gineide. A gente quase não conversa. Não sei de onde eles são, nunca viajamos juntos, né? Não sei quem são eles, mas é uma alegria muito grande pra nós. Sejam muito bem-vindos, viu? Amém, Ao obrigada. podcast Transformadamente. Gineide, fala aí, minha filha. Começa com você, que é a dama. É a dama. A paz do Senhor, pastor Isaac, nosso querido irmão Elon. Para nós é uma satisfação estar aqui, né? O pastor Isaac disse que não conhece a gente. Nunca tocaram lá na igreja 13 dele. anos, né? 13 anos. né? Que eu fui fazer parte ali da ADMEC com o nosso pastor Isaac. Isso. E para nós é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Tempo No voa, né? podcast Transformadamente. Essa semana eu mandei pra eles, Elon, uma recordação do Facebook há 13 anos. Nossa. 13 anos. Quando eu ouvi Gineide cantando, eu disse, eu me lembro, pastor Jaelson ainda. É. Eu olhei pro pastor Jaelson assim, da onde é essa irmã? Lá em Agrestina, Foi em né? Agrestina, ele fez de Caruaru, eu disse, rapaz, meu Deus do céu, a graça e a unção, e eu louvo a Deus porque Glória a de lá Deus. pra cá, a graça e a unção permanece e vai só aumentando a cada Amém. dia, que bênção, viu? Amém. Gineide, seja bem-vinda. E meu amigo, Amém. meu irmão Dário agora é meu companheiro, meu secretário agora, viu? Tá dando comigo agora. A gente já foi pra João Pessoa, Muito bom. agora recente não fomos a Recife também. Dário, seja bem-vindo, meu irmão. Amém. Que bom, rapaz, estar aqui. Não é? A gente já assistiu alguns podcasts. Ter o privilégio de estar aqui para compartilhar um pouco da nossa vivência, daquilo que o Senhor tem feito nessa trajetória de ministério, né? Eu não estou há 13 anos aí, não, mas vou fazer 3 anos, tá vendo? O tempo passa rápido. 3 anos agora em agosto. Me lembro que a gente estava num congresso de mulheres, né? E eu Sim. fiquei ali na porta, ali observando. Foi. Aí Marcelo, Rose chegavam, disse, sente meu filho, um sol de rachar. Eu disse, não. Eu disse, por quê? Não, eu só estou aqui olhando, eu estava observando a igreja, né? Porque já ardia no coração de Gineide de voltar para a ADMEC. E eu conversando com o Senhor, né? O Senhor não é o Senhor do céu. Senhor, se era aquele local mesmo que o Senhor queria para aquele momento que a gente ficasse. E eu ficava observando ali o pastor Isaac, o culto que foi uma bênção. E o Senhor foi trabalhando e a gente acabou ficando ali na ADMEC, né? E rever Elon. Esse cara tá com formol, pastor. Não tem pra onde, não. Eu olhei, quando ele disse a idade dele, eu disse, eu tô acabado. Eu vou falar a idade dele aqui, vou Fala, revelar. fala. Eu tô acabado. Tem que- Não, Vamos fazer uma enquete, a minha vamos fazer indigênea já uma foi enquete, revelada, vamos tem que fazer dizer uma a enquete. dele. A minha já foi eu não revelada. vou falar não a idade vamos dele, fazer não. uma Vou fazer o enquete. seguinte. Não. Quantos anos vocês acham É. que Elon tem? Na moral, Isso. bota aqui embaixo aí. Coloque Puxa a aí, gente, aí. enquete. Coloque aí, vamos fazer uma enquete. É surpreendente, viu? E vale lembrar também, Dário, que eu também, eu tenho um amor por vocês. Veja, olha como é engraçado, né? Como a música faz a diferença nas nossas vidas, né? Eu fui pregar em um evento também e Dário estava tocando lá. Foi. No evento. Foi. Acho que foi no Na retiro. chácara Senhor dos Foi Exércitos. no retiro, né? Foi a Foi. Cristina. Em Agrestina. Foi em Agrestina também? Foi em Ah, Agrestina, já tem uma foi em história com Agrestina. né? E Dário com uma sensibilidade absurda. Absurda, né? E como Deus usa Dário. Recentemente eu fui pregar em Santa Cruz, ele foi comigo.
E de lá pra cá os irmãos mandaram mensagem pra mim dizendo, pai, que coisa maravilhosa a sensibilidade que ele tem, não é? Outra coisa importante, além de ser cheio do Espírito Santo, é São Paulino. Graças a Deus, tá vendo? Você tá Homem amarrado. crente, meu irmão. Sofrendo, mas sofrendo um pouco, né? Ó, engraçado Mas a que gente vai receber nós, vitória. não vou falar onde nós estávamos juntos. E aí teve um pessoal que, o pastor da igreja disse assim, irmãos, tá conosco fulano e Beltrano. Ele disse assim, só tem um defeito, pastor, é corintiano. Era um culto de libertação. Aí o outro irmão disse assim, mas é culto de... Fui eu que disse assim, ainda bem que é culto de libertação, vai sair liberto daqui. Você é liberto, viu? E foi liberto, graças a Deus, né? Não são mais corintianos. Pois é, gente, vamos embora começar. Primeira pergunta, Elon. Vamos lá, porque esse assunto de São Paulo é sem futuro. Vamos lá, tem 2 corintianos aqui também na sala. Vamos lá, primeira pergunta. Quando foi que surgiu a dupla? Que eu conheço o Dário, aí depois conheci a Geneide. Quando foi assim esse start de vocês? Tu quer falar ou eu falo? Parou ímpar. Fica à vontade. Eu vou falar. Na verdade, a gente nos conhecemos, começamos a namorar, noivamos, casamos, né? E essa unidade veio naturalmente, né? Como um casal. E eu toco e canto, e ela canta. E a gente passou um tempo sem estar em igreja. Eu passei um tempo afastado da igreja, ela também passou um tempo afastada. Mas sempre ardia no nosso coração, né? Porque quem foi encontrado por Cristo, como diz a música, né? Aquele que pisou no Santo dos Santos, né? E ficava em outro lugar, você fica meio perdido. Mas sempre, eu me lembro que um dia, eu hoje não consigo conversar sem falar do meu pai. Você conhece muito bem. Mais. Meu pai estava voltando para Recife, onde passou um tempo aqui em Abreu Lima, e eu decidi ficar. E eu não queria mais nada de ministério, essas coisas. Eu trabalhava numa rede de supermercado aqui famosa, e ele entrou no corredor do supermercado, olhou para mim com lágrimas dos olhos, e disse assim, não foi para isso que Deus lhe chamou. Disse, não vai ficar todo o tempo assim. E foi embora. E tempo depois ele dizia a mesma coisa, meu filho, vai chegar o tempo. Não é isso que Deus tem para a sua vida. O que Deus tem para a sua vida é outra coisa, e você sabe o que é. E quando eu encontrei Geneide, isso meio que fluiu naturalmente, né? A gente sempre até dizia um para outro, até chegou um momento de uma discussão, às vezes, o podcast é para isso, né? Tá em casa. Uma discussão para em casa, ela disse, não, porque eu não quero saber nada dessa igreja, falando isso da boca para fora, né? Uhum. Quero mais saber esse negócio de igreja, nem nada. Quem nunca, né? Quem nunca? Aí eu disse assim para ela, disse, vai ficar difícil, viu? Porque eu sei, e olha que eu estava afastado, porque eu sei o que Deus tem na minha vida, e eu sei o que Deus tem na sua vida. E com quem Deus tem negócio, Ele não abre mão. Ele não vai abrir mão da gente. E alguma coisa vai acontecer para que a gente retorne. E aconteceu. E realmente aconteceu. Muita oração. Eu me lembro que oração. eu cheguei na casa dos meus pais, quando a gente voltou, né? Estava na ADMEC já, louvando a Deus. Minha mãe estava calada, ouvindo o Geneide falar, estava louvando, cantando. De repente ela deu aquele tiro pentecostal, né? Falou em línguas assim, e disse, menina, eu orava por ti toda madrugada, para que hoje estivesse acontecendo, que está acontecendo isso com você, né? Então, eu disse lá na igreja do nosso querido pastor Jonatas, eu disse, aí tem gente que ora por nós, que a gente só vai saber no céu. Verdade. E muitas vezes a gente está achando que estamos de pé e tudo mais por nossa força, né? Mas não, tem gente que está aí, nunca disse nada. Chega, Pai do Senhor, irmão, mas a gente está lá no seu caderninho de oração, né? Gente que nem nos conhece pessoalmente, às vezes não conhece pela internet. Eu quero mandar aqui, se poder mandar um abraço, quero mandar um abraço aqui, um cheirão para a pastora Etervânia, que esses dias mandou uma mensagem para a Geneide dizendo assim, nós adotamos vocês em oração, vocês nossos filhos de oração. E realmente, de madrugada, ela mandou uma oração, estava orando por nós. Nós não somos da igreja da pastora Etervânia, né? E veja o que é que Deus faz, né? Então, foi uma coisa que fluiu assim, naturalmente, e hoje a gente até se surpreende,
né? A gente até se surpreende com o que Deus tem feito, porque não foi algo que a gente imaginou. Assim, a gente vai, eu canto, você canta, vamos voltar, vamos cantar e vamos cantando. Mas o caminho, o trabalhar de Deus é muito maior do que a gente imagina, no que a gente pensa. E se deixar aqui, ela não fala nada. Quem vai Vocês falar já só perceberam, sou eu. né? Conta aí a tua versão. Não, você já contou. Vamos para a próxima pergunta. É engraçado vocês falaram aí de filho de oração. Tenho 2 amigos. O senhor disse isso também pra gente. Quando a gente chegou na ADMEC, você olhou pra mim com lágrimas. Olhou pra mim com lágrimas. Eu tava um culto de missões, eu tava tocando ainda. Eu lembro. Você olhou pra mim assim, com E disse que nós com éramos lágrimas, resposta cheio do de Espírito oração. Santo. Isso. A culpa é toda sua. Olhou pra gente e disse assim: vocês são resposta de oração. Verdade. Aqui. Vocês estão aqui porque vocês são resposta Verdade. de oração. Né? E a gente tá lá lhe dando trabalho. São mesmo, eu me emociono e todo mundo sabe que eu choro, que já chorei muito no podcast aqui, porque a gente não tem dimensão, o mundo espiritual é uma coisa muito séria, né? Muito forte. E esses dias agora eu tenho 2 colegas, 2 amigos queridíssimos. Um lado está em Minas Gerais e o outro está lá no Goiás. E de madrugada eu acordei, vi uma mensagem lá. Quando eu vi, realmente eu vi uma oração nominal. Porque assim, a gente falar que ora por mim, amém. Eu até brinco na igreja, eu digo assim, né? Irmãos, ora por mim, tá certo, pastor, eu vou orar. Aí eu chego depois e digo assim, aí orou por mim, e disse, orei. Foi nada, foi. Como é que você orou? Disse assim, Deus abençoe todo mundo. Aí, como o senhor tá dentro do mundo aí, o senhor tá nesse bolo aí. Eu disse, não. Abençoe os pastores, Abençoe pronto. o pastor, você não é pastor, né? Já orei 2 vezes, pelo Abençoe mundo e os os pastores. obreiros, Usou pronto, 3 abençoe- vezes. Não. Pronto. Eu quero nominal. Deus abençoe Dário, abençoe Geneide, o senhor sabe. Amém. E eu recebo a oração desses irmãos preciosos, eles fazem um clamor mesmo, nominalmente. Pastor Isaac, a sua esposa, a missionária Grazi, os seus filhos, a Admec e tal. E veja, pessoas lá do outro lado que pouca gente conhece. Dário falou uma coisa muito sensacional aqui, que só a eternidade vai revelar muita coisa. Muita coisa do mundo espiritual, não é? Eu creio muito no mundo espiritual. Inclusive, eu creio que esse podcast chegou para você agora, num momento importante da sua vida. Eu não sei se vocês já estão entendendo por que eles vieram aqui, né? Vejam, eles disseram que se afastaram por um tempo. Talvez você esteja afastado também. Um pouco afastado, um pouco parado. E a chama ainda continua ardendo no seu coração. Esse podcast chegou na hora certa para dizer que Deus está de braços abertos lhe esperando de volta. Volte para casa. Volte para o seu lugar. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha... Não. Se arrependa dos seus pecados e venha-se embora, porque os céus está trabalhando, usando inclusive esse podcast para resgatar você de volta. Glória Amém? a Deus. Não abra mão disso não, Deus é contigo, viu, filho? Glória Próxima a Deus. pergunta, Elon. É isso aí, vamos lá. Vocês acreditam que hoje existe uma pressão para produzir músicas que façam sucesso? Boa pergunta. É contigo, Geneide. Muito. Muito. Né? A gente vê uma disputa muito grande, né, nos cantores gospel, no nosso meio gospel, para que de fato seja um sucesso atrás do outro. E a gente sabe que nem sempre é assim. Tem músicas que gravam e, de fato, aquele cantor já está no topo e ele consegue ali deslanchar aquela música. A gente tem alguns exemplos de cantores que todo ano lançam alguma música que é sucesso, mas tem outros que não. Exemplo, eu estava ouvindo, até mandei para a minha pastora, a música nova de Eliane Oliveira, muito linda. E a Eliane Oliveira é um fenômeno do céu. Não é? E tem muita... Queremos a senhora aqui. E venha-se embora, Eliane. Já foi tudo, já todo mundo... Eu venho para ficar ali no sofá, só olhando ela, só né? olhando. Admirando aquilo que Deus tem na vida dela. E, de fato, Deus tem uma graça muito grande derramada na vida da Eliane Oliveira. E a gente vê, né, que ela sempre mantém um ritmo assim de músicas e a gente entende que é a mão de Deus, mas nem sempre é assim, né? Tem coisas que a gente faz, a gente trabalha, a gente se dedica. Deus nos esconde também, né? Tem a questão da mão do Senhor, tem um né? momento Tem que momentos Deus e nos momentos esconde também. Você Olha, vai fazer coisas e Deus nos vocês- esconde. Vocês, Dário e Gênesis, pergunto para os dois. Vocês começaram a cantar muito cedo. Teve algum cantor aqui que você falou assim, poxa vida, isso aqui foi inspiração para mim,
essa mulher, já citou Elian, mas se tem outro, Elian é um pouco, né, é recente. Mas se teve um cantor que influenciou vocês, que disse, rapaz, que cantor abençoado, que cantor abençoado teve, Geneide? O auge pra mim era Cassiane, né? Cassiane, né? Onde Cassiane. Jesus mora, não há. Então, eu peguei aqui, Cassiane ali é a minha muito fase dos meus 11 anos de idade na igreja. A gente cantava muito Voz da Verdade, né? Que até na época surgiu lá aquela história da Assembleia de Deus, que era uma seita, e começaram a proibição, né? Mas aí a gente cantava muito Cassiane. E aí... Peraí, segura um pouquinho que ela soltou uma polêmica aqui agora. A polêmica. É ou não é uma seita? Doutora Geneide diz em podcast que Voz da Verdade é uma seita. Já tô vendo o corte lá. Né? Mas será que é mesmo? O que você acha? Que o grupo Voz da Verdade é uma seita? Meu Deus! Dizem que eles são unicistas, né? O que seria isso? Depois olha outro podcast para explicar para vocês. Viu? Tem as Diga. polêmicas, né? Eu tive, inclusive, só para fechar essa questão da verdade, inclusive na igreja minha, teve estudos na época, né, sobre isso. Enfim, mas a gente, é inegável a beleza das músicas do Voz da Verdade. Olha, eu, por ser um pouquinho mais velho, eu tive muita influência, minha mãe até hoje escuta, né, muita influência, né, dos cantores mais antigos. Você vai estar aí com Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral, Oséias de Paula, um homem que não canta nada, que é Vitorino Silva. Sim. Eu estava vendo um vídeo de Vitorino Silva, 86 anos, ele com a perna cruzada, só tem um pulmão, um braço, que ele tem uma deficiência num braço, numa sala, sem microfone, sem nada, com a perna cruzada, um de 86 anos, cantando a música de maneira perfeita e cheio do Espírito Santo, que aquilo me emocionou tanto, que na hora que eu tirei o telefone, assim, estava chegando a hora do almoço, Geneide aqui testemunha, eu fui orar, e eu comecei a chorar. Eu digo, Senhor, que o Senhor preserve a gente, como o Senhor preservou o Vitorino Silva. Isso aí. Mas para falar de música mesmo, uma pessoa que muito me influenciou durante um período, não está mais entre nós, não é tão conhecido. Eu acho que ele é sobrinho do pastor Silas Malafaia, né, que é o seu pastor aí, Sim. pastor do Elon, que é o Moisés Malafaia. Moisés Malafaia, que liderou muito tempo o Ministério de Louvor do Projeto Vida Nova de Irajá, que teve uma época que fez muito sucesso aqui no Brasil, principalmente com a versão da música do Marcos Witt, que é motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Eu tive a oportunidade de ver ele algumas vezes e eu ouvia muito, né, aquilo ali. E diretamente foi o que mais me influenciou. Mas aí, quem mexe com louvor, principalmente louvor e adoração, vai ter Marcos Witt, Michael W. Smith, né, o Ron Kenoly. Aquilo ali influenciou bastante. Mas o Moisés... Antônio Cirilo, não pode ficar o fora. Né? Antônio Cirilo, né, mais recente. Mas o Moisés Malafaia, digamos assim, foi o que mais me influenciou. Né? Engraçado, porque ele lida com música, né? Marcos Witt, quem outro você falou aí? Michael W. Smith. Michael. W. Blacks. Mas você sabe que é Michael W. Smith, você sabe a música sei. dele, hein? Que é a que música é Agnus eu Dei, falar? né? Santo é o mesmo? Senhor. Essa é famosa. Poderoso. Porque tem músicas que são famosas. Existem músicas Você mais conhece a famosas do música que e não o outro, músico. né? É. Um dia desse eu vi uma pessoa dizendo assim, era uma jovem cantando uma música belíssima, a jovem ela estava cantando, uma música que nós conhecemos no Brasil com Cristina Mel cantando. Lindíssima canção, e uma jovem interpretando muito bem, diga-se de passagem. Eu esqueci o nome dela, nem vi, nem lembro. E aí o autor da música comentou embaixo, fico muito feliz em saber que essas canções, que eu sou compositor e tal. Aí eu fui no perfil do compositor, disse, rapaz. Aí ele começou, essa aqui também é minha, essa aqui quando também você vai é ver minha, um essa aqui celeiro, também é né? minha. Eu disse, meu amigo, o cara é um fenômeno de composições, né? E aí, e por falar em composições, você, no caso, Geneide compôs. Eu não. Dário, que é o compositor. Tem algumas aí. Tem algumas músicas que é composição dele, que ele já cantou, inclusive, na igreja. Ebenezer, né? Ebenezer. Ebenezer é uma música boa de se cantar. A história de Ebenezer é muito bonita, porque Ebenezer eu fiz ela no dia do velório, do enterro de um tio meu. Eu estava lá em Santa Cruz, morava em Santa Cruz, e morreu um tio meu, chamado tio Célio. E tio Célio era um homem de Deus, um homem muito... Não, na verdade, era casado com a irmã do meu pai. Sim. Mas a gente, por respeito, chamava de tio. E ele era um servo de Deus, um presbítero, tinha uma sensibilidade espiritual muito grande, Deus usava ele poderosamente.
E era motorista, chegou a trabalhar, dirigindo muitas vezes ali para o pastor José Leôncio. Sim. Né? Acho que já dorme no Senhor, que foi o pastor presidente da Assembleia de Deus. E no dia do enterro dele eu estava passando ferro na minha roupa para poder ir para o velório. E veio na minha mente, que legado eu vou deixar? Que histórias vou contar? Como vão se lembrar de mim? A quem eu influenciei? Quantas vidas eu ganhei? Que exemplo eu vou deixar aqui? Será que levei minha cruz e segui os passos de Jesus? Neguei a mim? Eu cumpri minha vocação? Exerci, né? Exerci de todo o coração o meu chamado. E aí vem um refrão. Eu quero dizer, no dia do meu fim, eu combati o bom combate em Deus. Olhar para trás e Ebenezer declarar: até aqui me ajudou o Senhor. E o Senhor me deu a música até ali. Amém. Fui pro enterro, tudo mais. Tempo depois eu disse, eu tenho que gravar essa música. Fomos gravar. Só que eu gravei essa primeira estrofe, gravei o refrão e gravei a segunda estrofe. Só que a segunda estrofe não tinha letra. E quando eu estava ou melhor, eu coloquei a voz guia, que a gente chama, né? Voz guia. Isso. E quando eu fui pro estúdio mesmo para colocar, fazer a gravação, no meio do caminho, o Rafa, meu produtor, me ligou e disse: Dário, tu vai vir gravar Ebenezer, mas Ebenezer não tem a segunda estrofe. Tá aqui o instrumental tudo, mas e a letra? Eu disse: o Deus que deu a primeira vai dar a segunda. No caminho, eu no volante, eu chorei tanto ali em lágrimas, porque eu orei ao Senhor e disse: Senhor, completa essa música, porque eu estou indo para o estúdio. E no volante, o Senhor me deu a segunda parte, que diz assim: eu andei em comunhão, cheio em graça e perdão, eu amei a quem me odiou. Olha isso. O melhor de mim eu dei, o meu pão repartilhei, né? Compartilhei, ajudei ao pobre sofredor. Será que eu vivi por fé e honrei Jesus de Nazaré com a minha vida? E se a morte eu enfrentar, será que eu vou poder falar missão cumprida? E aí vem o refrão novamente: eu quero dizer no dia do meu fim, né? Sensacional. E assim, você fez uma pergunta muito importante sobre essa questão de música gospel, sucesso. O que é sucesso? O que a gente pode classificar como sucesso? Sucesso para o crente em Jesus, verdadeiramente, é cumprir a vontade de Deus. Isso é sucesso. Isso é ser bem-sucedido. O Senhor tem um plano específico para você e você vai lá e executa. E se você for olhar na Bíblia, algumas pessoas finalizaram a sua vida, como o apóstolo Paulo mesmo: combati o bom combate, né? Acabei a carreira, guardei a fé. A gente prega Paulo como uma vida de sucesso. Ou não? Sim. É, uma vida de sucesso como ministério. Tá? Mas se você for olhar a vida de Paulo, quanto ele sofreu e como ele morreu, mas ele cumpriu a vontade de Deus. Então, olhando de uma maneira mais ampla, fazer sucesso é fazer a vontade de Deus. A música Ebenezer, por exemplo, a música Quando Deus Se Levanta, são músicas bonitas que eu acho que merecia ser ouvida mais, ser tocada mais, eu acho. Mas, porém, algumas pessoas que ouviram essa música disseram que para ela foram um divisor de águas. Aliás, não são muitas, a música mesmo Quando Deus Se Levanta, tem pessoas que dizem que aquilo ali é a música da vida delas. Vida dela. Eu tenho uma tia que tem problema de depressão forte, já tentou se matar várias vezes. Meu Deus. E quando ela tem esse problema, a música que ela escuta para aliviar a pressão dela é Quando Deus Se Levanta. Às vezes, quando ela manda uma mensagem e ela tem problema de lidar com o telefone, perde a música, ela manda Darinho, manda Quando Deus Se Levanta para mim, aí eu mando já de urgência, porque eu fico com medo. Quando ela estava no hospital, porque tinha se dopado, a minha outra tia botava a música Quando Deus Se Levanta,
que eu gravei ela anteriormente, depois Geneide regravou, botava no ouvido dela, pastor. Olha, escuta, é a música de Darinho. E ela recebia ali força para voltar a ter alegria de viver. Isso é sucesso, você que está me ouvindo aqui. Isso é sucesso, meu irmão. Sucesso não é quantos likes. Lógico, o lado humano tem isso, a nossa vaidade. A gente quer like, a gente quer ser visualizado, sabe? A gente quer de repente chegar aqui e ter uma recepção diferenciada, porque chegou uma estrela, não é? Chegou uma estrela, sabe? E de repente quando a gente sair daqui tem assessores do cantor, você vai falar com o meu assessor e tal. Não vou dizer que a vaidade não nos leva a isso, mas... mais importante para mim, tem uma outra pessoa que, cara, eu não vou citar o nome, que foi uma das primeiras pessoas que eu cheguei para mostrar. Essa música, Quando Deus Se Levanta, não estava nem gravada ainda. Eu fui fazer uma visita na casa dele e eu não sabia de nada. Que ele estava devendo um dinheiro para a agiota. E o agiota mandou uma pessoa lá e matar ele. Quando chegou lá, pastor, o cara, o pistoleiro conhecia ele de criança de jogar bola. E disse, é tu, é fulano? Ele disse, o que foi? Qual é o problema? Ele disse, porque eu vim aqui para te matar. Meu Deus. Porque tu não vai ter como pagar isso. Eu disse, mas tu meu amigo de infância, rapaz, olha, eu vou ter que dar um jeito aqui, vou conversar com uma pessoa, mas resolve esse problema aí, porque se não for eu, vai ser outro que vai vir. Foi embora. No outro dia eu estava na casa desse camarada, sem saber de nada. Cheguei e disse, fulano, eu compus uma música, tu quer ouvir? Ele sempre me gostou de ouvir, ele e a esposa dele, ele disse, canta aí. Tava eu e meu pai, eu disse, o inimigo tem lutado para ver meu fim. Tem armado suas ciladas, porque a agiota é uma cilada, para eu cair. Como um leão que ruge, quer me devorar. E ele chorando feito menino e eu sem entender nada. Não descansa um minuto pra me derrotar. Mas o Deus a quem eu sirvo é um Deus fiel. E aí cantei a música. E pra essa pessoa, onde eu vou, que ele me chama e que eu participo, me chama pra muitos eventos. Quando eu chego lá, eu disse aquela. Tem que ser aquela. E toda vez que eu canto, ele lembra dessa cena. Eu acho que eu respondi a pergunta. Muito bom. Isso é sucesso, meu irmão. Perfeito, Isso é sucesso. Sim, concordo plenamente. Hoje em dia, essa busca, né, pela visualização, as pessoas acabam esquecendo, né, do que de fato é o real propósito de você ter... Na verdade, eu brinco assim, ó. Nós não somos compositores, né? De fato, esse nome pode ser muito lindo, maravilhoso. Nós somos alguém que tivemos acesso a algo que está no coração de Deus. Opa, tive acesso. Porque, ó... E Deus nos confiou isso, exato. Né? Se formos nos aprofundar, inclusive, não é uma crítica, tá? Mas me entendam, por favor. Hoje mesmo de manhã eu recebi uma crítica por um corte do podcast. Depois eu compartilho em off com o pastor Isaac. Não me interpretem mal. Existem grupos de composições maravilhosos, excelente, para estimular você. Não para te colocar nesse sucesso frenético. A gente tem que fazer um sucesso agora para fulano. Calma, calanguinho do Nordeste. Calma, a música vai fluir de repente. Dário acabou de dar um exemplo aqui, que a música fluiu, ele lá, passando ferro. Então, assim, existe essa preocupação, é um acesso. Quando ela vem, você tem a sensibilidade de entender que aquilo é uma canção que Deus está ali te proporcionando escrever e cantar, maravilhoso. Mas quando é feito com intenção, eu digo, peraí, essa música, esse refrão aqui vai virar, né? Tem essa frase muito que a galera usa. Não, isso aqui vai ser sucesso. Eu vou fazer porque isso dá pra cantar em tal lugar, assim, assim. Perde o propósito. E aí é onde tá o perigo, né? Pastor Isaac, É engraçado que Elon, hoje é 3-1 aqui, né? Elon é cantor, compositor. Cantor, compositor. Mas o conheço pastor Isaac Elon- também canta, eu viu? conheço É, Elon, já- mas ele até toca violão. Olha, eu cantei em Ebenezer uma vez num culto, num lar aqui em Caruaru, sem microfone, sem teclado. Eu cantei a música, essa música Ebenezer. Tinha um evangelista lá, não conhecia ele. Quando terminei de cantar, e tinha uns comes e bebe que crente come que só, né? Nada. Quando terminou, ele chegou pra mim e disse assim,
Meu irmão, que música é essa, irmão? Essa música me quebrou. Hoje eu saio do Espírito Santo, através dela me quebrou. Porque o homem tem que ser quebrado pelo Espírito Santo, né? Então, eu acho que isso é que move eu e Geneide. Outro quer ser estrela, Geneide. Deus me defenderá aí. A gente quer ser luz. A gente quer ser luz, É ser muito sal, melhor. né? E só para finalizar essa questão Deixa das ela músicas. falar. O Dário tem outras composições, né? Que Sim. estão para ser finalizadas. Tem alguém que já gravou assim? Tem já, uma cantora que é uma benção. já regravou essa, né? Quando Deus se levanta. Regravou Quando Deus se Levanta, Débora. Não Muito ficou tão conhecida linda ali. quanto a minha versão, não, viu? Olha. Porque. Não, mas Débora é Me perdoe, benção. Débora. Débora Mas é é benção lá do porque- R6, no Ibura. É Minha amiga de porque infância. A minha versão é o seguinte, né? Tudo que quando o pessoal colocar lá para ouvir, vai ver todos os detalhes. Dário é um crânio assim, né, para a questão musical. Então assim, tudo que foi feito foi ele que direcionou o rapaz lá do estúdio. Lógico que o menino trabalha muito bem, Sim. mas tudo era pensado por Dário. Até um vento que tinha e aí vem umas cordas. Então todas as músicas, né? As duas músicas. E aí, quem puder depois dar uma olhadinha lá, tá lá no YouTube. Quando Deus se levanta. Quando Deus se levanta e E Ebenezer. Ebenezer. Vocês serão Ebenezer, abençoados. a gente, na verdade, essas duas músicas mereciam um bom vídeo, né? Uma boa gravação assim de vídeo, um clipe, né? Mas a gente não teve condições de fazer. De Geneide a gente fez ainda uma coisa caseira. Ebenezer é uma música grande, ela tem 9 minutos. É enorme. Porque no meio dela eu ainda coloquei um hino da harpa. Aquele mais perto quero estar. Então, vai ver só. Por que tem 9 minutos? Inclusive, isso aí dá um assunto bom. Porque aí você pode pensar assim. Porque eu não tenho sem preocupação comercial. Exatamente. Não, Porque você não. vê que não tem preocupação Não, comercial. não. Porque se você tem uma preocupação comercial, você fala, não, cara, tem que fazer só É. rapidinho, cara. Inclusive, Tem que ser um minutinho só mesmo, É. só pra... opa, show. Eu vou fazer vocês... É um jingle. Isso aí a pessoa tá fazendo um jingle. Inclusive, quando ele foi fazer essa música, o rapaz lá do estúdio disse, ele, Dário, cara, essa Vai ficar música é muito grande. vai ficar- Pro pessoal Vamos cortar isso acompanhar, aqui. vamos diminuir. Ele disse, não, cara, não tô preocupado com isso, não. Eu porque quero passar a mensagem. Eu escrevo, né? Então, eu tô escrevendo agora um livro sobre reflexões provocativas. E um colega meu, né, um amigo, disse assim, rapaz, tá bom, mas é porque tu tá... Tem umas palavras aqui que é difícil, isso aqui, não, meu velho, mas isso sou eu, é a minha essência que tá ali. Né? Não, tu coloca umas frasezinhas pra Instagram. Instagramável. Rapidinho e tal. Não, a ideia não é essa, cara. A ideia é, de fato, trazer a reflexão como um todo que eu tô escrevendo. Naquele meu momento ali, eu passo a madrugada escrevendo, eu gosto de escrever muito. E, inclusive, se Deus quiser permitir, ó, se Deus quiser, você compra meu livro, irmão. Viu? Eu vou comprar, eu vou vender meu livro agora. Vou lançar meu livro, desculpa, eu vou vender meu livro. Vou lançar meu livro. Que vai vender não também. sei se alguém vai comprar, mas eu vou lançar. Best-seller. Mas a ideia é essa, não é porque eu quero vender, porque eu quero vender. Não, porque de fato, você pega uma coisinha mais ali e tal, e não é preocupação de vocês. É de fato contar a história. E quem para ouvir, essa que é a grande verdade. Quem para ouvir fala assim, poxa vida, é a canção realmente da minha vida que eu precisava ouvir. E o mundo é tão acelerado hoje, a gente tá falando de 9 minutos. ninguém aguenta. A Não. gente tá falando de um áudio, que você manda um áudio pra pessoa de 3 minutos, tem que pedir perdão. Só, gente, me perdoe aí pelo áudio longo, 3 minutos. E a gente ainda acelera, né? A gente coloca no modelo 2 lá, 4 minutos, tem que acelerar. É. A gente não tem tempo pra ouvir um áudio de 4 minutos, de 5 minutos, é muita coisa, né? Olha como o mundo está hoje. Eu acredito que o mundo de hoje, eu vou falar do mundo cristão. O mundo cristão hoje está muito agitado, quando na verdade nós precisamos dar uma pausa. Há um ativismo ministerial. Eu até graças a essa semana, eu atualizei meu feed assim, e eu disse assim, meu Deus, como a igreja, todas as igrejas preocupadas em fazer evento. Eu estou falando da minha igreja, inclusive, né? Aí é congresso, Elon. Eu fico aperreando Elon, o bando do congresso, o bando do chá, o bando do sei o quê, o bando do sei o quê. É congresso, evento. Eu não estou criticando o evento em si, porque às vezes é um evento bom, legal, mas a igreja talvez precise voltar para a simplicidade da coisa. Para simplicidade. Nisso aí eu quero falar. Entendeu? A igreja precisa voltar para coisa simples. Peraí, é um culto simples, é uma reunião simples, um encontro de pessoas que vão estar ali orando. E eu me lembro, e aí a gente passa para vocês, eu me lembro muito disso. Eu era garoto, mas eu não me esqueço, nunca. Tem feriado, eu nunca me esqueço disso. Havia os feriados antigamente,
todo feriado Vigília. era um dia com Deus. Era bom demais. E tinha vigília também, né? Rapaz, era Era. uma coisa impressionante. Se um dia antes tinha vigília, porque o outro dia era É, feriado. era né? feriado. É. E aí já era sagrado já. Se é feriado, é um dia com Deus. Se é feriado, tem vigília. Hoje mudou. Hoje é vigilhão. E o vigilhão é aquela pompa tão grande nesse mundo. É tanto cantor famoso, é tanta gente famosa. É mais música do que E aí- de aí que orar fato, nada. né? E detalhe, e Não, aquele manto É, com a e cobertura, né? tem outra pior, que é a mini vigília, que começa de 10 à meia-noite. É, Irmão, tem- não tem faça isso, vigília. Não faça. Tem isso também, a mini vigília. Eu me lembro que vigília antigamente não era para Deus falar com a gente, era para nós falarmos com Deus. Exatamente. Era tão Hoje bom. Deus tem que falar e aí dele se não falar. Aí por isso aí traz o profeta fulano, a profetisa ciclana para participar, aí tem um intervalo para vender na cantina. Veja o quanto de absurdos nós temos hoje. Não estou condenando cantina, mas a igreja. Eu me lembro de uma cena incrível. Não tínhamos a rede social ainda em evidência como temos hoje. Eu estou há 20 anos na mesma igreja. E quando foi para comprar o terreno de trás da igreja, teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero doar uma televisão para o senhor sortear aí, um aparelho de televisão gigante. Aí na hora eu fiz: rapaz, que benção mesmo, que bom, legal, tranquilo. Fui para casa. Quando cheguei em casa, o senhor me encheu meu coração e disse assim: peraí, você vai sortear na igreja um negócio desse, que na época não tinha essa ascensão das redes sociais, não era, estava estourado ainda. Para as pessoas, ao invés de virem para a igreja, vão ficar em casa mesmo. E assim, não faça isso. Você não precisa fazer sorteio. Não precisa fazer nada. Precisa só orar. E eu, o Senhor, tocaria no coração das pessoas. Então a igreja virou um negócio. Hoje é rifa para isso, rifa para aquilo outro. E a oração. Porque, veja, nós acabamos recentemente de ganhar quase 30 mil reais de material de ferro para a construção da igreja. E não foi fruto de negociação de vender nada. Encontros de Deus, né? Foi um encontro de Deus e Deus assim preparou. E nós já vimos orando. Então há uma crise absurda na igreja evangélica que tudo a gente quer fazer de acordo com a nossa capacidade, com as nossas habilidades, quando na verdade o que eu posso olhar ao meu redor e dizer assim: isso aqui é fruto da oração. Eu orei tanto tempo por isso aqui, por essa causa eu estava de joelhos há muito tempo. E hoje a gente não vê mais isso. Hoje é muito estratégia, é muito marketing, né, Elon? Tudo bem que esse espírito mercadológico que estamos vivendo no mundo hoje não pode entrar dentro da igreja. A sua empresa, sim, é uma empresa. É isso. A logística da sua empresa é isso mesmo, tem que ter marketing, tem investimento. Mas essa ideia mercadológica acaba invadindo a igreja. E a igreja que deveria ser um espaço acolhedor, terapêutico, curativo, um lugar que não tem competição, virou um negócio tão impressionante que agora nós temos, ao invés de encontros de comunhão, nós temos network. Veja só, dentro da igreja. Agora, juntar o útil ao agradável agora, é negócio, é reunião para empresário, reunião para não sei para quê, reunião não sei para onde. É muita loucura, gente, é muita coisa, né? E nós precisamos, de fato, pensar de forma estratégica e correta. Repito, eu gosto de deixar muito claro isso. Tem irmãos que se juntam. Você é contra o culto do empresário? Não estou dizendo isso. Não pode só ser isso. Não é? Pode-se fazer um evento na igreja visando irmãos que estão desempregados, arrumar emprego, visando lá no espaço, mas no culto não. Estão misturando tudo e eu percebo que há uma necessidade da igreja voltar, né, para o caminho da adoração de forma mais simples. Né? Isso a gente vem comentando no carro, inclusive. A gente vinha comentando no carro antes de vir para cá. Vem falando assim, dizendo... que eu conversava com um pastor amigo meu mais de 1 hora, a gente em pé na frente da igreja, meia-noite, coisa de doido, ali no Salgado, e eu dizia para ele assim, eu disse: olha, eu tenho intimidade com ele para dizer, e era da parte de Deus me usando para ele, não vou ser hipócrita aqui, ele sabe disso, e eu disse: olha, você tem que ser pastor da sua igreja, ensinar a sua igreja o que é ser igreja, para a sua igreja não ser um ajuntamento. Pessoas que vêm aqui para um social, um entretenimento, sabe? E passa antes disso a ideia do que é cultuar o Senhor. O que é um culto ao Senhor? Porque as pessoas não sabem. Eu disse a Geneide, determinados cultos que a gente vai, determinadas igrejas que a gente vai, eu tenho dificuldade de acreditar que foi para isso que Cristo morreu.
para ser cultuado desse jeito. Um desrespeito, uma falta de conexão com o culto, com o espiritual. A pessoa só adora quando está com um microfone na boca. Dê um microfone para ela, que ela vai cantar, vai pregar e tudo mais. Mas no culto pode estar um mover que for, que a pessoa está com cara de defunto, está achando até ruim, porque aquele mover está acontecendo e não é através dela que está com o microfone. É fulano que está falando, ciclano, e a pessoa não está nem gostando. Porque devia ser ela, que devia... Como se aquilo ali fosse algo da gente. E não é. O culto, na sua simples... Eu chego em igreja e veja, como a gente está ali, né? Chego na igreja e diz assim, meus irmãos, vamos cultuar o Senhor. De quem é o culto? O pessoal diz, de Deus. Não, o culto é nosso. Deus é o cultuado. Nós é que prestamos culto. E para que ele aceite, existem princípios. Ele não aceita qualquer adoração, ele não aceita qualquer culto. E tem muita coisa que a gente está chamando de culto e não é. E o culto não é para nós. Nós podemos, inclusive, cultuar quem nós quisermos, mas o culto é para o Senhor. E quais são os princípios que ele estabeleceu para receber o nosso culto? E a gente está fazendo culto e não está se perguntando isso. Estamos fazendo na nossa moda, do nosso jeito, o que a gente acha, o nosso marketing. Falando que apraz, né, para as pessoas. Como é isso aqui, o culto? É do nosso conceito, do nosso jeito? Não, porque não é para a gente, é para o Senhor. Então, como é esse culto? Eu disse uma palavra forte lá ontem, onde a gente estava na igreja do pastor Isaac. Eu disse, eu odeio. E cada vez mais eu tenho odiado, por exemplo, burocracia no culto. O culto tem que ser daquele jeito, tem que ser assim, e pai. Não, irmão. O culto tem que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E o que é que a gente pede? O Espírito Santo de Deus nos conduza. Aí se no conduzido o Espírito Santo de Deus tiver uma programação da qual o Espírito Santo diz, eu quero que seja assim, é esse aqui que você vai indicar para cantar, a gente está perdendo essa sensibilidade. Tem que ser tudo pragmático, tudo aquilo ali. Eu já presenciei cultos na ADMEC que o pastor Isaac teve imensa dificuldade de terminar o culto. Por quê? Pela unção que estava ali. Você não quer sair dali. Você quer estar ali. Isso é o resultado de uma verdadeira adoração, de um culto maravilhoso. E você vê nitidamente os sinais de que Deus recebeu a sua adoração ali. E isso é que importa. Isso é fantástico. E muitas vezes o senhor estava programado com uma mensagem, Deus deu outra. Muitas vezes o senhor estava programado para pregar e de repente o senhor não pregou, botou outra pessoa para falar, deu uma oportunidade e às vezes aquela pessoa vai passar 5 minutos, mas o Espírito Santo de Deus fluiu ali de uma maneira. E é isso. A mesma coisa é para gente que canta, para gente que louva. Eu sempre digo, sabe, Elon, para os irmãos, principalmente quando nos convidam, irmão, nos dê tempo, não nos dê quantidade de música. Olha, nos dê tempo, só isso. É importante... falamos isso aqui, Dário, rapidamente, porque o Espírito Santo de Deus, ele é algo maravilhoso e, ao mesmo tempo, ele... Apareceu alguma coisa aqui? Estamos nos Estados Unidos, ao vivo. Saiu o áudio, Foi, já, graças a Deus. O Lucas vai ajeitar. Ele tá ajeitando aí, Lucas, ajeita aí. Porque é interessante demais. Existem extremos, né? Por exemplo, teve uma vez aí um caso pastoral, uns irmãos ligaram para mim e disseram assim, pastor, o senhor precisa ir na tal congregação, porque ontem o culto terminou quase 11h30. Eita. Não, aí... Veja. Então, veja que a gente está falando pro pessoal, o pessoal entendeu o que Dário está falando. Com certeza. Né? Porque a gente não está dizendo aqui que, então vai-se embora, vai a hora que você quer. Não. Tudo é com ordem de decência, né? Aqui nós não estamos no regime talibã, né? Que você não pode, você tem que falar aquilo que está ali e não pode sair daquilo ali, senão você não. Então, é necessário. Porque quando é o Espírito Santo, veja, eu sempre falo isso, quando é o Espírito Santo, ele vai fazer um mover tão profundo que ninguém que vai dizer assim, hoje foi ruim, tá doido. Pelo contrário, todos vão dizer assim, rapaz, hoje eu ficava até mais tarde. Hoje era para ser vigília. Meu Jesus, era para ser vigília. Porque é natural, o Espírito Santo quando está trabalhando, é natural. E nós temos esse cuidado. O Espírito Santo, na nossa igreja, ele tem liberdade para atuar. Inclusive, na terça-feira que passou, eu estou falando sobre dons espirituais. E terça agora foi sobre variedade de línguas, explicando com riqueza de detalhes.
e também explicando sobre a interpretação dessas línguas. Não é apenas uma compreensão das línguas, mas interpretar essas línguas, né? Então falamos sobre isso também. Somos uma igreja pentecostal, mas com equilíbrio. Peraí, a gente precisa olhar para as escrituras e temos essa sensibilidade, né? Músicas que vocês ensaiam, às vezes ensaiou tal música, poxa, mas na hora... E aí eu acho legal também do próprio músico, né? Entender isso, né? Peraí, a gente está aqui, mas houve um mover aqui, houve uma palavra que o pastor falou, que mexeu com a gente aqui, e vocês vão junto, né? Como aconteceu domingo passado, como aconteceu ontem também, né? Aquele mover que vai se encaixando ali e o nome do Senhor vai ser glorificado. Uma pergunta, Geneide, tem alguma canção assim que você fala assim, pastor, olha, essa canção de fato me marcou muito, eu cantando, tá? Eu cantei essa canção e eu acho que eu ouvi testemunhos de pessoas cantando. Sei que você canta muitas músicas e o pessoal... Geneide é querida, viu? Geneide, o público feminino gosta muito dela. As irmãs da igreja mesmo celebram, né? Tem até uma história que Dário me contou numa situação que foi engraçada. Né? Você canta demais e tal. E outra história que Dário contou também, maravilhosa, que essa aqui eu acho que ele vai contar. Eu vou pedir para ele falar sobre isso, né? Mas me conta aí sobre essa música. Tem alguma música que você fala, pastor, essa música realmente, quando eu cantei ou quando eu canto, eu sinto uma graça de Deus diferente. Tem uma música que eu carrego comigo, que é Palavras de Lauriette, né? Palavras de Lauriette, para mim, ela marca assim, a minha vida. Marca a minha vida. Por onde a gente vai, que a gente canta, Deus sempre trabalha através dessa canção e é uma música que me marca muito. Mas eu tenho um testemunho de uma irmã da nossa igreja. Eu não vou citar o nome dela porque ela não me deu essa liberdade. Mas teve um culto rosa nosso, do ano de 2023, que a gente estava voltando para a ADMEC, né? E aí eu cantei aquela canção que Dário até citou aqui, da Fernanda Brum, Quem Já Pisou no Santo dos Santos. E essa irmã disse que ela vinha de um processo que ela estava meio estagnada, e sem saber muito os caminhos que ela ia trilhar a partir dali, né? E ela disse que essa música foi um divisor de águas. A partir daquele dia que eu louvei aquela música, ela disse que Deus fez algo assim extraordinário na vida dela através dessa música, através desse dia. E de vez em quando, até está com mais ou menos um mês que ela mandou, me lembrando desse testemunho, do quanto Deus tratou com ela, o quanto Deus tem feito na vida dela. E a gente sempre recebe, né, testemunho assim, de algumas irmãs. Teve outra irmã também que mandou no dia do meu aniversário também, falando que muitas vezes chegava tão quebrada na igreja, tão desanimada, sem força. E a gente muitas vezes não sabe o quanto Deus toca a vida das pessoas através da nossa vida. E ela dizendo que quando a gente muitas vezes louvava ali, o Senhor tratava e lhe colocava de pé, lhe dava ânimo, lhe dava força. E isso para nós, a gente carrega isso, né, amor? Esse é o maior sucesso que a gente pode ter. São os testemunhos que a gente carrega de pessoas que são tocadas através daquilo que o Senhor depositou na nossa vida, através daquilo que a gente tem se proposto fazer para o Senhor. Para nós, isso é o maior sucesso que a gente poderia ter. E às vezes não é só cantar, às vezes é seu jeito de ser. Eu viajo às vezes com o missionário Felipe, quer mandar um cheiro para ele. E se eu não falar o nome dele, eu sei que ele vai dizer assim, rapaz, se eu nem falasse meu nome. Felipe Damari, seus filhos, pessoas que... Missão Rapadura. Tem que trazer eles aqui, viu? Não vai ser bom, vai ser bom demais, Felipe. Não usaram o microfone não, viu? Que Felipe falando, só misericórdia. É uma coisa, assim, um projeto maravilhoso. Quero que as pessoas conheçam o projeto dele também, é bem interessante, né? Deixa eu só fazer aqui para você lembrar, porque senão a gente esquece e você entra com a próxima pergunta. Porque tem uma coisa que o Dário falou na igreja uma vez, não faz muito tempo, mas foi muito interessante. Ele teve a oportunidade, e isso é gostoso, Dário, você compartilhar isso com a igreja. Você teve a oportunidade na igreja, em uma certa ocasião, você testemunhou isso, e quando ele começa a cantar e tocar, o cenário muda, e de fato mudou na igreja, o movimento e tal ali, foi uma coisa mais... Os irmãos ali recebendo de Deus e tal. E ele ouviu uma voz dizendo, você é o cara. Foi isso, não é? Foi. Você é o cara. Esse cara sou eu. Né? Você é bom mesmo. Você é bom mesmo, cara. Rapaz, você é um fenômeno, hein? Olha aí, ó. Tá vendo como é que tava? Você chegou, ó, mudou tudo. E ele testemunhou na igreja isso, que às vezes a gente pensa que o pecado é só adultério, é só fornicação, e é pecado, obviamente, né?
Mas, às vezes, o orgulho também é uma coisa gravíssima. Soberba, né? né? A soberba, a arrogância espiritual, a arrogância intelectual. Às vezes você que lê muito, você que estuda muito, você que toca muito, você que canta muito. Então tem é uma linha muito tênue, né? Muito delicada, muito cautelosa, né? Porque há essa sensação, né, Dário? Fala um pouco mais sobre essa questão e aí, Elon, já tem a próxima pergunta. Eu vou concluir só de Felipe, que é rapidinho. Porque assim, a gente pregou lá, eu cantei, ele pregou num povoado lá em Jatobá, que pertence a São José do Belmonte. E o Felipe com aquele jeito extrovertido e fala e tal. E no outro dia o pastor de lá ligou e disse assim: rapaz, o povo ficou muito encantado contigo, Felipe, porque nunca vi um pastor tão alegre, tão animado. Veja, aquela maneira dele ser não foi simplesmente o que ele falou, mas como ele é, como ele falou, né? Trouxe assim um ânimo para aquelas pessoas, né? E tem isso é contagiante também. E Geneide consegue fazer isso até melhor do que eu com as pessoas, né? Principalmente com as irmãs. Muitas irmãs chegam para dizer assim: você é a minha cantora preferida. A Geneide fica até constrangida, porque no mundo gospel, como tantas estrelas, né? Eu gosto de lhe ouvir, eu gosto, né? Mas não é só pela voz, só pela unção, é pelo jeito dela de ser, né? Eu estava cantando numa das nossas, inclusive, congregações. O culto estava muito pesado. Vocês cantam e pregam, sabem, né? Rapaz, o pastor ainda era o pastor Adriano, tá em São Paulo, né? Adrianinho, meu querido. Adriano, meu querido. E Adriano, com a sensibilidade espiritual, botou a igreja de pé e disse assim: vamos fazer uma oração, porque tem alguma coisa errada nesse culto. Não, tem alguma coisa errada, que é isso. Em velório tá melhor. Aí fez uma oração. Eu e o Geneide, a gente já tinha cantado. E eu gosto sempre, às vezes, assim, quando eu sinto a atmosfera do culto, né? Às vezes o pastor está pregando, às vezes ele ainda está concluindo algo e eu já entro. E ele também tem essa sensibilidade para entender o que está fluindo em mim. Não é? Exatamente. Aí, e ele já faz assim, isso! Quando ele diz isso, eu digo, ele está no caminho. Eu entendi que ele... É isso aí. Isso, meu filho, pronto. E quando ele terminou a oração, eu já entrei com louvor. Eu não sei o que ele viu em mim. Aí foi um mover. E quando eu estou cantando, eu comecei a ouvir uma voz assim: tu é bom. Olha, tá vendo tu? Que quando tu canta a coisa muda, que é diferente. E eu cantava e tirava a boca do microfone e fazia assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. A glória é tua, Senhor, a glória é tua. Porque o ser humano, de uma certa forma, ele nós somos vaidosos. A gente quer ser o primeiro, a gente quer aparecer, a gente quer chamar a nossa atenção. E eu conversava com... Acho que o pastor até citou isso aqui, não sei se foi com o Hélio, que você falou alguma coisa sobre isso. Foi com o Hélio? Pronto, tá vendo que eu assisto? Olha. É uma tentação. Mexe né? logo com o seu ego. E o evangelho... O evangelho de Cristo é um soco no estômago. Justamente. Porque no reino de Deus não é quem é. Você tem noção do que é o reino de Deus? Minha gente, o reino de Deus é a coisa mais bela e mais contracultural que vocês possam imaginar. Na Bíblia, a mensagem que eu recomendo, Jesus chega para os discípulos, aquilo mexe comigo. E ele diz assim: vocês querem ser felizes de verdade mesmo? Então lá vai. Bem-aventurado, as bem-aventuranças. Ele diz: olha, mais do que felizes vocês serão quando saírem de cena. Está na Bíblia. Quando vocês saírem de cena, está escrito assim: aparecerá mais de Deus e do seu governo. Glória a Deus. Olha isso. Aí como é que a geração de hoje diz? Quem não é visto... Não é lembrado. Aí Jesus pega e diz assim: não saia de cena, é para você ficar escondido mesmo. E Por quê? Porque vai aparecer muito mais de Deus, muito mais do Senhor, o governo dele. Então, e ele começa a elencar ali muitas coisas fundamentais do que é o evangelho. Por isso que essa semana foi engraçado, e vocês vão ver aí, eu até falei mandar um abraço para a querida Isabela e Felipe, né? O mês que vem, o bebê nasce, né? O mês que vem já, viu? Belinha. Nasce Felipezinho. Aqui, ó, viu, Isabela? Aqui, casa do bebê, Isabela. Casa do bebê. Mas aí, a gente fez um cartaz, eu disse: não, pode tirar minha foto.
Sim. Pode tirar. Não tire, não tem problema. Não, mas vai ficar sem a sua foto. Eu disse, mas não tem problema. Não tem no stress. Não tem problema. Mas não vai ficar legal. Eu disse, rapaz, fica tranquilo. Fique tranquila. Tá tudo bem. Eu não preciso. Eu não quero. Eu tenho uma agenda muito louca. Eu não vivo disso, de ficar... como alguns ficam apelando. Rapaz, não, meu irmão. Pelo contrário. Deus tem colocado vocês em uma rota, e você já falou isso, eu achei maravilhoso quando você disseram isso pra mim. Pastor, nós temos orado para que Deus nos leve nos lugares que Ele quer que a gente vá. Isso é maravilhoso, né? Inclusive eu recomendo, viu, gente, demais, que você que tá me assistindo, pastor que tá me assistindo, eu recomendo, que são crentes. Eu conheço a dupla. São crentes. Porque tem hoje aqui, hoje misericórdia, né? Então o Evangelho de Cristo muda tudo e muda o nosso comportamento e não nos deixa, Dário, e Geneide e Elon, né? Há uma luta? Há. Mas quando o Evangelho chega, você fala, não, cara, eu sou um imprestável, eu não sei o que Deus viu em mim. O fato é que pouca gente quer falar sobre isso, mas todo cristão tem um telhado de vidro. É verdade. Todos nós temos falhas, defeitos. Então, quanto mais você entende o Evangelho, mais você fala como o apóstolo Paulo falou, eu sou o mais miserável de todos os homens. Paulo dizendo a Timóteo, olha para a palavra, porque a palavra, ela vai ser para você como um espelho, e você vai poder observar os erros que estão na sua vida. Veja, não é na vida dos outros. Não é? Então a gente vai se moldando e a gente vai transformando a nossa vida cristã, de fato, como ser um exemplo. Né? Então vocês se encontraram, não foi por acaso. Vocês estão juntos há 10 anos? 8 anos. 8 anos. Não é por acaso. E há um propósito do Senhor. Isso aí. Elon, última pergunta. Acho que dá, não. Dá tempo ainda, né, meu produtor? Dá sim. Vamos lá. Qual o momento mais engraçado aí durante essa trajetória? Pronto, isso aí foi bom. Né? Aí até agora tem muitos. Mas o que marcou vocês? Não, Aí? deixa o Geneide contar aí. Não, acho que quem vai ter mais momento engraçado é tu. A gente junto? Sim. Rapaz, deixa eu ver. São Tem tantos. muito. Eu sei que tem muita coisa engraçada aí. Conte uma só. Conte uma. Só no Vale da Chave, viu? Não, tem uma engraçada, a gente cantando, veja. A gente cantando, acho que foi na DMAC. Não, foi lá na Refrigério, Pastor Jonathan. Eu tô cantando a música e era um medley. Não é? Um medley. Aí a gente fazendo medley, cantando a música. Aí a gente, normalmente, medley, eu sou do tempo do Poporri, né? Poporri. Você canta o trechinho de uma música, Sim, vai pra outra, sim. né? Mas aí eu cantei um trechinho de uma música. E pra anunciar no médio, porque você ministra com a igreja, né? Aí eu anunciei qual era a outra música que a gente entrar. E agora outra música, aí, né? Eu não disse o nome da outra música. Quando a gente foi entrar na outra música, aí eu voltei pra música anterior. Aí a igreja ficou querendo cantar a música que eu anunciei. E eu cantando. E o pior não é nada, eu cantando. Achando Os que era músicos nova. tudo olhando pra mim, Geneide olhando pra mim, e eu sem ter a mínima noção de que eu tava na mesma música. E eu cantando. Era Me Atraiu e Jeová Jireh, né? Era. Atraiu, né? De Gabriela, Gabriela. Jeová Jireh depois de Aline. E eu cantando, e os músicos me rindo. Depois eu fui que perceber. Fora que ele esquece letra, viu? Não, letra é. Aí problema. ele esquece, Eu aí esqueço a ele- linha. Aí eu fui pesquisar aqui, porque eu sou curioso, né? Medley, por que medley, né? É. Porque eu lembro de medley, é uma indústria farmacêutica. Na verdade é. Mas na verdade significa uma mistura ou uma junção de elementos diferentes. E aí o uso mais comum é na música, onde representa a união de duas ou mais canções tocadas em sequência de forma contínua. Mas também aparece no esporte também como o nome de uma marca. Mas veja, aí sai misturando uma dentro da outra. Já teve alguma vez que vocês esqueceram assim, literalmente? Vou contar uma história aqui pra ninguém saber. Ninguém vai ficar sabendo, só entre nós. Só entre nós aqui, tá sendo gravado. Aí minha esposa, Grazi, meu amor, vou ter que contar essa história. Ela foi cantar na igreja. A gente era adolescente, jovem, né? Ela disse assim, irmãos, pode ser para vocês, eu quero cantar uma música muito conhecida de toda a igreja. Vamos cantar. Aí ela ficou... Deu um branco. Era conhecido. Aí eu dizia assim, isso mesmo, que loucura é essa? Eu dizia assim, o que é isso que tá acontecendo com ela? E eu namorava com ela ainda. Meu Deus, que loucura.
E música Grazi mais cantava, conhecida, era? ela cantava. Ah, então a gente tem que pedir pra Grazi cantar na igreja. Aí cantava a música tão conhecida que ninguém conhecia. Que ninguém conhecia a música, né? Ela esqueceu da música e quando cantou era uma música que ninguém conhecia. Tá contada essa história. Não, acontece demais comigo. Eu faço a introdução e esqueço qual é a música, esqueço qual é o tom. Ainda bem que é ele que tá tocando, né? Que ele Então, pode não, é trocar. uma coisa incrível, né? E às vezes Geneide também esquece, né? Eu esqueço menos, mas ultimamente... Tem esquecido. Amor, coloca tal música não. aí. Como é que começa? Como é- mesmo? ela vem perguntar a mim, aí eu olho pra ele e falo assim, tu tá perguntando a mim? Isso é bom demais. É que eu não lembro mesmo, né? Mas, amém. É bênção demais adorar o Senhor, louvar o Senhor. Tem os seus desafios. Eu falei até com um pastor lá de Custódia, um dos pastores, pastor Ailton Viana, esse dia que a gente estava lá no sertão, e eu mandei uma mensagem para ele. Ele tem uma igreja no Quilombola, lá, né? No território Quilombola, e faz muitos cultos assim nas casas, culto pequenininho, uma caixinha de som, às vezes nem tem caixa de som, tal. Eu disse, pastor, quando a gente for para aí, nos aproveite também nesse culto. A gente gosta de estar nesses cultos. Por causa de quê? Porque é tão simples que não existe outras preocupações. A gente só quer Não cantar. tem vaidade. A gente só quer orar, a gente só quer ter aquela como você tem mais liberdade de olhar no olho do seu irmão e dar uma palavra, né? Todo mundo ali vestido de maneira simples. Não que os nossos grandes cultos também não sejam uma bênção, mas eu acho que esses cultos são mais lúdicos, né? Pra gente ter mais liberdade, para você ficar mais à vontade. Então, não nos leve só para sede, essas coisas, não. Leve a gente para cultos como esse, né? Porque é gostoso. Nós fizemos um batismo agora há pouco em uma outra igreja, e o local do batismo, o cara disse assim, não pode ter som aqui, porque eu já tive problema com o vizinho. Aí eu levei meu tecladozinho velho, o Jurássico, né, como o pastor Isaac diz. Só faz 30 anos que ele está comigo. E ele tem uns fonezinhos, né? Um PSR. E a gente fez ali, eu e Geneide na voz, Júlia estava lá cantando, também ajudou a gente no violão. Foi uma coisa tão deliciosa, pastor. Pois é. Sabe, coisa tão deliciosa. Começamos a cantar música simples ali. Te amo, Deus. É só a multiforme graça do Senhor, né? Foi uma coisa linda, o mover de Deus ali. Tal. Não precisou de tanta coisa, demais, né? Bom demais. Elon, bora, encerrou? Muito bom, encerrando. Misericórdia. Ó, já pode- passa fiquei 1h25. A gente pode agradecer? Claro, você Calma, não calma, aí. segura aí. Eu fiquei na curiosidade de saber quando vai sair um projeto musical da dupla, os dois cantando. Olha, eu tenho 6 músicas já em estúdio que já fazem 8 anos que estão lá. Inclusive, Ebenezer, eu quero contar uma curiosidade só sobre Ebenezer, quem for ouvir. Ebenezer, essa voz que está ali, minha, é a voz de 8 anos atrás. Nossa. Porque quando eu fui gravar, eu tive uma crise na garganta, agora recente, e o instrumental já estava gravado há uns 8 anos atrás. E eu acho que mais de 8 anos. Acho que é uns 10 anos. E eu tive E quando eu fui gravar agora em 2023, eu tive um problema na garganta. Cheguei no estúdio com a voz ruim, cantei. Quando ele mandou pra mim, eu não gostei. Não gostei, senão não vai ficar bom. Faz o seguinte, pega a voz guia, que ficou razoavelmente boa, e coloca essa voz guia. E aí eu coloquei. Então, nesse projeto da Ebenezer, tem outras músicas muito bonitas, assim, que o Espírito Santo de Deus nos deu, né? Lembrando que Elon é um defensor, né, Elon? Eu gosto De sempre composição, dizer- não, é. ele disse assim, Suas músicas. cante as suas músicas, né, Elon? Cante suas músicas. Eu tenho que criar vergonha na cara. Isso eu já ouvi ele falando Olha aí, isso. Eu acho tá que ele aí. falou isso com o Grazi, não foi? Não, ele falou com Tá o Grazi. vendo que eu Foi assisto? isso mesmo, Eu assisto, isso mesmo. rapaz. Não, ele Com fala Grazi isso, não. Alves, foi. Foi isso mesmo. Falou com Grazi, falou com Camille também. Só, é bom sim vocês cantarem Camille músicas aí canta que estão demais. sucesso, Camille canta demais. mas cante as suas músicas autorais também, né? Isso. Porque isso é importante. Ebenezer, eu recomendo que você escute. Quando Deus se Quando levanta. Deus levanta, é outra música Aquela- também que faz a aquela diferença outra. também, né? É bom demais. Não, a outra. Não é? Que fala Então, da simbora. Canta aí rapidinho aí, gente. Só um trechinho, só o refrãozinho aí, quando Deus se levanta. Na Os voz dois, de Geneide Queiroz. A dupla de dois, vamos lá. Quando Deus se levanta, a vitória é garantida. Quando Deus se levanta, sempre há uma saída. Pois o Deus a quem eu sirvo tem poder para fazer o inimigo parar e
retroceder. Sabe o que eu acho engraçado isso? Muito bem, rapaz. Tá vendo? Saiu um negócio meio troncho aqui, porque, Saiu, porque porque a gente a quase garganta tá- não canta Mas as tem nossas que cantar, músicas. Tem que cantar, mano. Tem que Olha aí, cantar. mas- Eu não sei um como. pouquinho Eu fiquei pra cantar. preocupado quando ela falou assim: dá um trechinho, eu disse, ela vai esquecer a letra. Porque a gente não canta a nossa música. Né? E eu fiquei aqui procurando o tom da segunda voz aqui. Mas é assim Porque a mesmo. gente quase não canta nessas músicas. Mas tem umas músicas muito bonitas. Tem uma que eu tô terminando. Faz uns dois Não, anos fala que eu tô, não. uns 2 anos que eu tô tentando terminar essa música. Agradeço a Deus aí, gente. Obrigado por vocês estarem aqui. Agradece aí o pessoal. Agradece a Geneide rapidinho também. Quero agradecer primeiramente o pastor Isaac, né, irmão Elon, que nos fez o convite para estarmos aqui. E foi leve, como o pastor Isaac bom disse, demais, muito bom bom demais. esse bate-papo. E nós temos muita gratidão ao nosso Deus por tudo que ele tem feito. É a mão do Senhor que tem nos sustentado até Amém. aqui. E como diz a música de Dário Ebenezer, né? Até aqui tem nos ajudado Glória o a Senhor. Deus. Que Deus continue abençoando você que irá assistir esse podcast. Eu tenho certeza que Deus também vai falar contigo. E Deus tem grandes coisas para fazer também na tua vida, meu irmão. Que Deus abençoe. Amém. Eu quero agradecer ao gordinho mais bonito do Brasil. Sim. O segundo. Não, eu chego lá, eu chego na igreja, quando eu chego, e o homem é cheiroso. Aí eu dou um É, cheirinho sim, nele, sim. eu faço o gordinho mais bonito do Brasil. Aí ele sempre. Eu digo, a humildade reina. Mas vai ficar Mas- magrinho. Magrinho. Vou tomar monjada. Ganhei monjada. Doutora Carla tá na área aí, né? Doutora Carla tá na área, né? Doutora Carla e Eu doutora quero, Amanda. eu quero agradecer o pastor Isaac. Foi muito bom rever o Elon. Conheço o Elon há mais de 20 anos, cantando em dupla. Isso. Né? E a sua família, o seu pai que também se chama, curiosamente, Elon. É, exatamente. Né? Sou Elon Filho. Elon Filho, seus irmãos, um beijo pro Naldo. Te amo, meu irmão, nunca mais lhe vi. Naldo é uma bênção. E agradecer aos meus pais. Ó, seu filho aqui, tá vendo? Vocês são maravilhosos. Por sempre nunca desistir de mim. Estão na Europa, né? Sim. Estão na Europa lá visitando meu irmão Júnior, que é uma bênção. Sua família, minha irmã Ana, minha irmã Suelen. Que Deus continue abençoando vocês. E você que está afastado do caminho do Senhor, mas sente aquele ardor no seu coração, tem um chamado de Deus na sua vida. Não perca, perdi 10 anos. Perdi 10 anos afastado da igreja. E isso é muito ruim. Eu sempre tenho a gente, quando está trabalhando na obra do Senhor, sem ter saído do caminho do Senhor, a gente tem a sensação de que a gente está atrasado. Imagina eu que perdi 10 anos, né? Então eu sempre tenho a sensação de que eu estou atrasado, que perdi muito tempo. Não perca tempo. Pegue seu violão, pegue seu teclado, pegue sua voz, pegue a sua Bíblia, se humilhe na presença do Senhor, diz: Senhor, eis-me aqui. E Deus vai restaurar. Olha eu aqui. Deus vai restaurar. Deus é um Deus que restaura. Se tem alguém que sabe restaurar, refazer, é o Senhor. Não, mas eu errei muito, eu prejudiquei pessoas. O Senhor trata isso, cuida. O Senhor cuida. Peça perdão. Se recoloque nos caminhos do Senhor. Diga: Senhor, eu estou aqui. Eu sei que eu não mereço, mas a tua misericórdia, a tua graça é abundante e Ele vai fazer. Creia nisso. Amém, gente? Deus abençoe. Obrigado a você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe de verdade. Sextou, dia de podcast, e claro, ó, domingo é dia dos pais, hein? Então, se o seu papai estiver vivo, e seu papai foi uma bênção também, né? Porque tem pai que é canalha, vagabundo, desgraçado. É, tem. E aí eu vou explicar pra vocês isso aqui, eu vou gravar, Elon, depois eu vou explicar pras pessoas por que eu tô falando isso aqui, né? É dia dos pais. Se seu pai foi um homem de Deus, seu pai foi uma pessoa que ele criou com amor, com carinho, honre esse momento, honre. Agora tem pais agora que eu tô assustado com um monte de vagabundo que não são pais. O pai de verdade cuida, ama, protege, zela, cuida. Ainda que o casamento não tenha dado certo, o pai de verdade faz questão de ajudar o filho, faz questão de estar perto do filho, faz questão de pagar uma pensão digna para o filho. Isso é um pai de verdade, um homem de verdade. Fora disso, é só um projeto mal elaborado. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Valeu. Deus abençoe. Amém.